Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à nossa oitava aula a respeito do pensar em Heidegger. Nós estamos lendo o texto O que quer dizer pensar, do volume Ensaios e Conferências. Nós, na sétima aula, nós lemos até a página 113 e discutimos, refletimos a respeito da questão do interesse pela filosofia. Nós vimos como Heidegger diz que o interesse pela filosofia, sobretudo quando apenas achamos interessante a filosofia e não nos interessamos realmente pela causa, pela coisa da filosofia, que esse interesse ainda não nos garante que nós pensamos, que nós nos engajamos e nos envolvemos realmente com o pensar e com aquilo que dá a pensar, aquilo que é a coisa que está em causa no pensar. Bem, Heidegger tinha dito, né, o que mais cabe pensar cuidadosamente mostra-se no fato de ainda não pensarmos. Né? Então, neste mundo em que nós vivemos, o que dá a pensar é justamente o ainda não pensarmos. Certamente, se pensamos apenas segundo o nosso mundo, nós não iremos perceber este ainda não pensar. Se pensarmos como pensa o mundo, nós não chegaremos a pensar que ainda não pensamos. Se pensarmos como pensa o mundo, nós estaremos bastante satisfeitos. Não perceberemos nossa falta de pensar. Não perceberemos o não ainda pensar que se impõe à nossa própria situação de mundo. Né? Bem, Heidegger, depois de ter anunciado este ponto, que o que mais cabe pensar cuidadosamente mostra-se no fato de ainda não pensarmos, né? Ele levantou a primeira objeção sobre a questão do agir. Né? Alguém poderia objetar dizendo que nós pensamos muito, mas agimos pouco. Né? Heidegger reverte esta posição, ele diz que nós até agimos muito, mas até hoje pensamos pouco, e então nós refletimos a respeito da questão do pensar e do agir. Depois, Heidegger traz uma outra objeção, dizendo esta objeção de que hoje, no mundo em que nós vivemos, há bastante interesse pela filosofia. Só que Heidegger mostra como, no mundo em que nós vivemos, o modo de se interessar pelas coisas é apenas o modo do interessante e não o modo do real interesse. Isto é, do estar sob, entre e no meio das coisas, de estar de permeio entre as coisas e de persistir e insistir no relacionamento com elas. O modo como nós nos interessamos pelas coisas, inclusive pela filosofia, muitas vezes é um modo disperso, é um modo que é movido pela curiosidade, e é uma curiosidade que
uma vez satisfeita, ela logo salta para outra coisa. É, assim, um modo não consistente de se interessar pelas coisas. É o modo da indiferença e é o modo do tédio, né? O modo do vazio que se entedia com a monotonia, né? Com que toma o sempre o mesmo como o uniforme, o monótono, que se torna enauseado com o ser. Bem, Heidegger, então, agora levanta um outro tipo de objeção. Não seria uma pretensão, uma presunção, melhor dizendo, afirmar que nós, no mundo em que vivemos, ainda não pensamos? Então, vamos retomar a leitura do texto a partir deste ponto, que é o 15º parágrafo do texto, o último parágrafo da página 113, na tradução de língua portuguesa feita por Gilvan Fogel, na edição de ensaios e conferências. Eu tenho aqui a edição de 2002. Vou ler, então, este último parágrafo. Ele diz assim: do mesmo modo, porém, parece presunçoso afirmar que ainda não pensamos. A afirmação deve, no entanto, ressoar de outro modo. Ela diz: o que mais cabe pensar mais cuidadosamente neste nosso tempo é que ainda não pensamos. Na afirmação, fica indicado que o que cabe ser mais cuidadosamente pensado se mostra. De modo algum, a afirmação se atreve a um juízo depreciativo, segundo o qual imperaria por toda parte a mais completa falta de pensamento. A afirmação de que ainda não pensamos também não quer estigmatizar nenhuma omissão. O pensável é o que dá a pensar. A partir de si mesmo, ele nos fala de modo tal que nós nos voltamos para ele e, na verdade, pensando. O pensável, de modo algum, é proposto por nós. Ele jamais se funda no fato de que o representamos. O pensável dá a pensar. Ele dá o que ele tem em si. Ele tem o que ele próprio é. O que maximamente a partir de si mesmo dá a pensar, o que mais cabe pensar cuidadosamente, deve mostrar-se no fato de ainda não pensarmos. O que quer dizer isso agora? Resposta: ainda não atingimos propriamente o âmbito disso que, a partir de si mesmo e antes de tudo e por tudo, gostaria de ser pensado. Porque ainda não atingimos tal instância, seria talvez porque nós, homens, ainda não nos voltamos suficientemente para o que permanece como que cabe pensar cuidadosamente? Neste caso, o fato de que ainda não pensamos seria uma mera negligência por parte do homem. Assim sendo, este mal precisaria poder ser humanamente remediado através de medidas convenientes em relação ao homem. Vamos, então, comentar este parágrafo da página 113 para a página 114. Primeiramente, ele levanta aqui a objeção. Parece uma presunção, uma desmedida, afirmar que nós ainda não pensamos. Parece que o pensador, do alto da sua presunção, colocando-se acima de tudo,
e de todos, está dizendo: vocês ainda não pensam. Mas Heidegger diz: a afirmação ela soa diversamente. Se nós estamos escutando assim, nós não estamos escutando de uma maneira apropriada o soar desta afirmação. Então, o que diz essa afirmação? Como ela soa? Heidegger, então, diz: o que mais cabe pensar mais cuidadosamente neste nosso tempo é que ainda não pensamos. Lendo aqui em alemão, diríamos assim: o que mais dá a pensar, o que mais provoca a pensar, o que mais preocupa e provoca a pensar, se mostra em nosso tempo que preocupa o pensamento, se mostra nisto que nós ainda não pensamos. Então, aqui temos o verbo mostra-se, zeigt sich, que na tradução não está aparecendo, né? Então, diz assim: o que mais cabe pensar mais cuidadosamente neste nosso tempo se mostra no fato de que ainda não pensamos. Seria melhor substituir este pelo verbo se mostra. Isso porque na frase seguinte vai ser importante, né? Então, ele vai dizer logo em seguida: na afirmação, fica indicado que o que mais cabe, que o que cabe ser mais cuidadosamente pensado, se mostra. Zeigt sich. Né? Então, a afirmação era de que nos dá a pensar se mostra no fato de que ainda não pensamos. Então, se mostra. Então, a frase, ela não é negativa no seu tom, no seu sentido. Né? Não é, pelo menos, de todo negativa. Né? Esta frase, esta afirmação, ela expõe um mostrar-se. O que nos dá a pensar no nosso tempo, no nosso mundo, se mostra nisto, que ainda não pensamos. Então, há um mostrar-se. Então, como entender a positividade desse mostrar-se junto com a negatividade deste ainda não pensamos? Como entender a doação deste se mostra vigorando na recusa deste ainda não pensamos? É aqui que o texto começa a nos desafiar mais. Pensar, ao mesmo tempo, a doação desse mostrar-se com a recusa deste ainda não pensarmos. Então, o texto diz logo em seguida: de modo algum, a afirmação se atreve a um juízo depreciativo, segundo o qual imperaria por toda parte a mais completa falta de pensamento, Gedankenlosigkeit. Então, a palavra de Heidegger, isto,
de que o que mais cabe pensar se mostra no fato de ainda não pensarmos, esta afirmação, ela não é uma censura, não é um impropério ao nosso tempo. Ela não é um juízo depreciativo que está denunciando a falta de pensamento em nosso tempo, em nosso mundo. Se nós escutarmos assim a afirmação de Heidegger, nós estaremos escutando mal o teor, o sentido desta afirmação fundamental. O que cabe pensar mais cuidadosamente no nosso tempo se mostra nisto que nós ainda não pensamos. Bem, Heidegger, logo em seguida, diz: a afirmação de que ainda não pensamos também não quer estigmatizar nenhuma omissão. Isto é, não está marcando, né, uma omissão esta afirmação. Então, a ênfase não está em marcar uma omissão, algo que se deixou de fazer, uma negligência humana. A ênfase está em apontar uma doação que, no entanto, acontece numa subtração, num retraimento. Heidegger diz: o pensável é o que dá a pensar. Pensável, a coisa do pensamento, o interesse do pensamento, é o que dá a pensar. A partir de si mesmo, ele nos fala de modo tal que nós nos voltamos para ele e, na verdade, nos voltamos para ele pensando. Então, o pensável, ele nos fala a partir de si mesmo, né? Ele nos conclama, nos chama, ele nos chama em causa. E ele nos chama em causa, de modo tal que nós nos voltamos para ele e, precisamente, na verdade, pensando. Então, o texto de Heidegger como que nos coloca num estranho diálogo entre o pensável e nós, os que pensamos. O pensável, ele nos dirige a palavra. O pensável, ele nos chama em causa. Ele nos reivindica e nos interpela. Pode nos parecer estranho, né? A realidade, a vida, o ser fala. Fala não como nós, humanos, falamos, mas fala.
falar não é aqui um articular sons significativos. Falar é um mostrar-se. E nesse mostrar-se, um chamar em causa, um interpelar, um reivindicar. Nós, na filosofia, muitas vezes estamos atentos aos significados das palavras, mas muitas vezes não estamos atentos às significâncias das coisas. Nós estamos atentos ao que as palavras querem dizer, mas nem sempre estamos atentos ao que as coisas querem dizer, o que as coisas nos dizem. As coisas nos dizem no sentido de que elas nos, cada vez de uma maneira, elas se nos aparecem em determinadas possibilidades de sentidos, de articulação de sentidos. E sempre, de alguma maneira, as coisas nos solicitam, as coisas nos chamam em causa, demandam, reclamam de nós uma escuta, uma posição, uma responsabilização. Então Heidegger diz, por si mesmo, isto que cabe pensar, por si mesmo, ele nos chama em causa, nos reivindica, nos interpela. Como? Pelo fato de que nós nos voltamos para isto. E nós nos voltamos para isso pensando. Então temos aí este voltar-se para o que cabe pensar. E voltar-se para o que cabe pensar, pensando. Só que este voltar-se já é uma resposta, já é uma correspondência. Ele já foi atingido pela interpelação, pelo chamado daquilo que cabe pensar. Ele diz, o pensável de modo algum é proposto por nós. Ele jamais se funda no fato de que o representamos. Ou seja, não somos nós que colocamos o que cabe pensar em aberto. Não somos nós que instalamos o que cabe pensar. O que cabe pensar jamais consiste nisto, no fato de que nós o representamos. Então, ele não é o produto da nossa representação. A nossa representação já chega tarde. Ela já é envolvida nesta resposta do que cabe à interpelação, ao chamado do que nos cabe pensar. Ele diz, o pensável dá a pensar. Ele nos dá a pensar. Então, entra aí um relacionamento nesse diálogo de doação e de recepção. O nosso pensar é já um receber, uma doação daquilo que se nos dá, daquilo que nos dá a pensar. Que certamente nos doa
a própria possibilidade de receber esta própria doação. E nós precisamos nos dar a nós mesmos nessa doação de receber. Quer dizer, receber exige de nós um dar-se neste próprio receber. É o que se nos dá a pensar em dando a pensar também interpela-nos a ser recebido. Ele dá o que ele tem em si. Ele tem o que ele próprio é. Então, a coisa do pensar, aquilo que, antes de tudo, provoca o pensar, isto ao nos dar a pensar, ele se dá a pensar. Ele se dá com o que ele tem junto de si. Ele se dá a si mesmo a pensar. Poderíamos dizer a realidade, a vida, o ser, nas suas anterior às suas distinções entre realidade, possibilidade, necessidade, ser nos dá a pensar e nos dá com o que ele tem junto de si e nos dá a pensar. Nesse se dá a pensar com o que ele tem junto de si, ele se dá a pensar a si mesmo. Então, entra aqui uma própria doação do ser. Ele diz, o que maximamente a partir de si mesmo dá a pensar, o que mais cabe pensar cuidadosamente, deve mostrar-se no fato de não pensarmos. Então, como é que se dá? Ele se mostra, e se mostra no fato de nós ainda não pensarmos. O que quer dizer isso agora? Continua o texto. Resposta. Ainda não atingimos propriamente o âmbito disso que, a partir de si mesmo e antes de tudo e por tudo, gostaria de ser pensado. Se nós estamos a caminho disso que nos dá a pensar. Enquanto estamos a caminho, precisamos aprender a pensar, nós ainda não alcançamos, não chegamos propriamente no domínio disso que, antes de tudo outro e em favor de todo outro, gostaria de ser pensado. Então, a coisa do pensar, o que é o pensável do pensar, é o que se dá a pensar antes de tudo o mais e em favor de tudo o mais, de modo que não podemos pensar tudo o mais se já não tivermos, de alguma maneira, recebido essa doação do que é o pensável primordialmente. Na filosofia tradicional, na metafísica, se dizia o seguinte, que tudo aquilo que o homem pensa, ele pensa pensando a partir do ente. A partir do ente é que o homem pensa tudo. Tudo o que é e também tudo o que não é. Quer dizer, se o homem não pensa, não intelige, não compreende, não entende de alguma maneira já ser e ente, ele não pode pensar nada mais. Nenhuma coisa. Então,
o ente e o ser é aquilo que, por primeiro, antes de tudo, dá a pensar. É aquilo que, dando-se a pensar assim, antes de tudo, como primeiro pensável, digamos assim, é o que favorece o ser pensado de todo o resto, do que quer que seja, de tudo aquilo que é e também do que não é. Bom, o texto continua dizendo o seguinte: por que ainda não atingimos tal instância? Seria talvez porque nós, homens, ainda não nos voltamos suficientemente para o que permanece como que cabe a pensar cuidadosamente? Neste caso, o fato de ainda não pensarmos seria uma mera negligência por parte do homem. Assim sendo, este mal precisaria poder ser humanamente remediado através de medidas convenientes em relação ao homem. Bom, se o não alcançar o domínio, o reino do pensável, se isso fosse apenas porque nós não nos voltamos de uma maneira suficiente para isto, se fosse apenas pelo fato de nós ainda não nos voltarmos de modo suficiente para isso, então, digamos, este estado de coisas de que nós ainda não pensamos seria resultante de uma omissão, de uma negligência nossa. Seria devido a uma falta humana que nós ainda não alcançamos o reino, o domínio desse pensável primordial. Ora, se fosse por causa de uma tal carência, de uma tal falta, então isso poderia ser remediado com atitudes humanas, com medidas humanas convenientes. Né? Estaria simplesmente no nosso poder, estaria simplesmente na nossa competência mudar este estado de coisas. O fato de que nós ainda não pensamos. Só que o pensamento de Heidegger aponta para uma dimensão mais profunda do que essa da omissão ou da negligência humana, para uma situação que ultrapassa, transcende a competência simplesmente, unicamente humana. O parágrafo seguinte, que é o 16º parágrafo, segundo parágrafo da página 114, vai nessa direção. Ele diz: ainda não pensamos. Isto, porém, de modo algum se dá, porque o homem não se havia suficientemente para isso que, desde si mesmo, gostaria de ser pensado. Ainda não pensamos. Isso se deve muito mais ao fato de que o próprio a se pensar se desvia do homem, e até mesmo, de há muito, dele se mantém desviado. Então, nesse parágrafo seguinte, Heidegger deixa claro de que isto, de que ainda não pensamos, é devido não a uma omissão ou negligência humana, mas é devido muito mais a este outro fato, digamos, primordial, de que o a se pensar, das zu denkende, ele se desvia do homem. Heidegger usa aqui o verbo abwenden.
abwenden é desviar, afastar-se de, é abandonar de certa maneira, alienar-se. Né? Quer dizer, aquilo que há de ser pensado, que é o pensável, que dá a pensar, o que se dá a pensar, com o que ele mesmo é, com o que ele tem junto de si, isto se desvia do homem. Isso se afasta do homem. Isto, poderíamos dizer, se retrai, se subtrai, se esconde do homem. E se mantém longamente assim, desviado, afastado, retraído, escondido do homem. Então, começa a ficar enigmática essa relação entre o homem que pensa e aquilo que, antes de tudo e em favor de tudo, dá a pensar. E dando a pensar, se dá a pensar com o que ele tem e com o que ele é. Então, temos ali um jogo entre o pensar e o não pensar, entre o ser e o não ser, entre a presença e a ausência, entre a doação e a recusa, entre o encaminhar-se para e o desviar-se de. O parágrafo seguinte, parágrafo 17º do texto, que é o terceiro parágrafo da página 114, diz: imediatamente queremos saber quando e de que maneira deu-se esse desvio. Antes, e ainda com maior curiosidade, perguntaremos como, em última instância, podemos saber de um tal acontecimento. Perguntas desse tipo precipitam-se quando, a propósito do que mais cabe pensar, cuidadosamente, chegamos mesmo a afirmar: isto, o que realmente nos dá a pensar, não se desviou do homem algum dia, num histórico datável, mas o a se pensar mantém-se desde sempre num tal desvio. Mas dá-se desvio somente onde já se deu um aviar-se. Se o que mais cabe pensar cuidadosamente mantém-se num desvio, é porque isso se dá precisamente tão só no interior de seu aviar-se, isto é, de tal modo que ele já deu a pensar. Em todo desvio, o a se pensar já se aviou para a essência do homem. Por isso, o homem de nossa história também sempre já pensou de um modo essencial. Ele pensou mesmo o mais profundo. Na verdade, de uma maneira estranha, o a se pensar permanece sob a guarda deste pensamento. O pensamento, até hoje vigente, de modo algum considera o fato e em que medida o a se pensar também se retrai. Bom, a gente poderia fazer então uma pergunta protocolar, digamos assim, né, para o pensador Heidegger, dizer: como é que a gente pode saber de tudo isso? Como é que a gente pode ter certeza, ter garantia de que isso que você está dizendo é verdade? Como é que podemos tomar tal afirmação como algo que não é arbitrário? Bem, como é que então podemos saber de um tal acontecimento? Heidegger chama a estas perguntas
de uma precipitação, né? Überstürzen. Nós nos precipitamos colocando tais perguntas que querem ter algo controlável face ao que está sendo dito pelo pensador. Agora, Heidegger não responde imediatamente. Heidegger torna a situação ainda mais difícil quando ele diz que esse acontecimento, este advento, por assim dizer, deste desvio do ser, deste desvio daquilo que dá a pensar, isto não é algo que se pode historiograficamente computar. Não é um tempo datável, mas que o a se pensar, ele, desde sempre, ele se mantém num tal desvio, num tal afastamento, num tal abandono, né? Ele, desde sempre, se mantém nesta reserva, ao mesmo tempo em que dá a pensar, ele se... Ao mesmo tempo que dá a pensar e se encaminha na via do pensar, ele também se desvia, ele se reserva, ele se retrai em sua, como o não manifesto, o imanifesto. Embora se mostre, ele se mostra, ele se manifesta no e como o imanifesto, né? Então temos esta estranheza que Heidegger não tolhe, que ele não tira, mas ele mantém e até agrava esta estranheza. Ele, no entanto, diz: mas dá-se desvio somente onde já se deu um aviar-se. Nesse dar-se, o verbo em alemão temos o verbo ereignen, que é uma palavra importante no pensamento do Heidegger. Ou seja, esse desvio, ele se torna evento somente ali onde já se deu o acontecimento da doação. Poderíamos dizer assim: o evento deste desvio, ele já se dá no acontecimento daquela doação. Então, ambos são uma única dinâmica, uma única um acontecimento, um evento primordial. Por isso, não é datável, não se dá como ocorrência, como fato historiograficamente computável. Não é nenhum fato este acontecimento da doação. Este evento do desvio não é nenhum fato ou ocorrência datável, computável, historiograficamente. É algo que acontece não na superfície da história, onde nós lidamos com fatos e feitos humanos, ou com a consciência humana,
de cada época. É algo que está no fundo da própria história humana. E ele logo em seguida diz: em todo, ele diz, se o que mais cabe pensar cuidadosamente mantém-se num desvio, é porque isso se dá precisamente tão só no interior de seu aviar-se, isto é, de tal modo que ele já deu a pensar. Então, o desvio se dá no envio. A recusa se dá no interior da doação. Né? Em todo o desvio, o a se pensar já se aviou para a essência do homem. Aqui o verbo schon zugesprochen. Né? O a se pensar em todo esse desvio, ele já chamou, já dirigiu a sua fala, a sua palavra ao homem. Ele já chamou o homem em causa. Ele já o interpelou. Aqui entra a questão do diálogo, por assim dizer, entre o a se pensar e a essência do homem. Heidegger logo diz: por isso, o homem de nossa história também sempre já pensou de algum modo essencial. Ele pensou mesmo o mais profundo. Então, a história do pensamento, chamado filosofia, a história da metafísica só pôde acontecer, se desdobrar com suas peripécias e vicissitudes e percalços, porque o homem, de certa maneira, já pensou de um modo essencial constantemente. E diz mais, ele já pensou até o mais profundo. Então aqui não há simplesmente uma recusa da história, uma denúncia dessa história. Não há aqui simplesmente uma antimetafísica. Não é isso que está em jogo aqui no pensamento de Heidegger. Como assim que o homem constantemente já pensou essencialmente, o homem histórico, o homem de nossa história, já pensou de um modo essencial e já pensou até mesmo o mais profundo? Como assim? Depois ele diz, na verdade, de uma maneira estranha, o a se pensar permanece sob a guarda deste pensamento. Então, o a se pensar, num modo estranho, ele já se confiou a este pensamento essencial, a este pensamento que pensa o mais profundo. Podemos certamente chamar de filosofia, de metafísica, este pensamento. Depois ele diz, na verdade, o pensamento até hoje vigente, de modo algum considera o fato e em que medida o a se pensar também se retrai. Então,
Se, por um lado, a se pensar se confiou a este pensamento, que constantemente pensou como pensamento essencial, e como pensamento que pensa o mais profundo, por outro lado, este pensamento que houve até agora na história da filosofia, da metafísica, este pensamento não chegou a pensar que o a se pensar, ao mesmo tempo, se retrai. Ou seja, este pensamento pensou a doação do ser, mas não pensou a retração, o retraimento do ser. Não pensou esse desvio do ser. Não pensou este abandono do ser. Este ser outro do ser. Isto o pensamento de até agora não pensou. O pensamento de até agora não pensou a ausência e o velamento do ser. Então, ao se dizer que o que neste nosso tempo mais dá a pensar consiste nisso, de que nós ainda não pensamos, isso significa já, de alguma maneira, superar o pensamento que dominou e predominou até agora em nossa história. É o que Heidegger vai chamar em outros textos de superação da metafísica. Vamos terminar nossa aula com a leitura do último parágrafo da página 114, que é o parágrafo 18 do texto. Ele diz: mas de que falamos? O falado não se configura como uma cadeia de afirmações vazias? Onde estão as provas? O exposto tem um mínimo sequer a haver consciência? Bom será se, pelo menos por um bom tempo, insistirmos nesta atitude de resistência em relação ao que se diz. Somente assim nos resguardaremos na distância necessária para um impulso, a partir do qual talvez conseguiremos saltar, de um modo ou de outro, para dentro do pensamento do que cabe pensar mais cuidadosamente. Então, alguém preocupado com o conhecimento objetivo vai dizer tudo isso que o senhor Heidegger, pensador, está dizendo. Tudo isso não passa de uma cadeia de afirmações vazias. Não há nada de objetivo nisso. E aí pergunta, onde estão as provas? Isso tem a ver com ciência, isto que está sendo dito? Então Heidegger, ele não repele tal atitude. Ele diz, é até bom que alguém mantenha esta resistência, esta reserva, esta atitude de defesa face ao que está sendo dito. Porque esta atitude de defesa pode se tornar um impulso, né? Ela cria uma distância. E a distância é necessária para o salto, né? Quando alguém vai dar um salto, ele precisa tomar distância. Ele precisa ter a arrancada, a largada, né, de uma corrida. E nesta corrida ele toma impulso para, por fim, se abandonar no salto. Então, Heidegger diz, para dar o salto para dentro daquilo que cabe pensar, nós temos que tomar uma certa distância realmente de tudo que está sendo dito até agora. Mas aí vem esta questão da ciência. E é
né? Alguém poderia dizer isso que está sendo dito sobre o pensar e o não pensar, sobre o a si pensar, sobre sua doação e sua retração, sobre seu envio e seu desvio. Tudo isso que está sendo dito tem o mínimo a ver com ciência? Tem algo de objetivo? Tem algo de computável? Tem algo de calculável? Tem algo de comprovável? De testável? Bom, isso vai dar o ensejo para que Heidegger fale sobre o pensamento e a ciência. Na página 115, ele vai desenvolver esta questão do pensamento e da ciência. Mas deixaremos para a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e até a próxima.